Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson e nessa videoaula vamos estudar os gráficos do movimento uniforme. Quando a gente tem um movimento retrógrado, o gráfico da posição versus o tempo, você observa que a gente tem uma função aqui decrescente. O gráfico está caindo. Ele sempre sai da posição inicial e decresce. Aqui eu tenho um ângulo. O ângulo entre o eixo t, que é o tempo, e a função, é um ângulo maior do que 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? Esse ângulo aqui entre o eixo t e o eixo s, que na matemática a gente estuda como o eixo x e eixo y, esse ângulo é 90 graus. Então, se eu pegasse essa reta S e deitasse ela para a minha esquerda, eu teria um ângulo maior do que 90 graus. Assim, essa função representada aqui pela linha vermelha, né? Ela é a função dos espaços aqui. No caso, é essa forma. S é igual a S0 mais VT. Então, ela tem um ângulo maior do que 90 graus. Quando isso aqui acontecer, a gente tem uma velocidade que é negativa. Então, o V é negativo. Então, a posição final é igual à posição inicial mais velocidade vezes tempo. Nós já estudamos essa equação. E você, então, vai notar que, nesse caso, essa velocidade será negativa por causa do ângulo. Visto que, na matemática, a gente estuda essa função, que a função do primeiro grau é AX mais B. O A é o V, é o coeficiente angular. Ele é responsável pelo ângulo. Como é que a gente calcula o ângulo? A gente vai ver no próximo slide, tá? E aqui é o B, é o coeficiente linear, que para nós aqui na física é a posição inicial. Então, quando você olhar no gráfico, o número que estiver aqui é a posição inicial do móvel, ou seja, qual é a posição que ele saiu? Ele saiu de qual, se fosse numa estrada, por exemplo, de qual quilometragem, tá? Só para citar, quem vem de Pirapitinga para Pádua, saindo de São Pedro, quem sai lá já sai no quilômetro 6 da rodovia RJ 186. Então, aqui seria o 6. Na fórmula, aqui seria o 6. Aí, seria mais velocidade vezes tempo. Quem vai daqui para lá, sai de Pádua, sai do quilômetro 24. Então, S0 seria 24, menos V vezes T. A velocidade que ele voltar, né, aí é negativo. No próximo slide, a gente vê o gráfico do movimento progressivo. O movimento progressivo é quando avança-se a favor da trajetória. No movimento retrógrado é quando a posição ela volta, tá? Você anda contra a marcação de quilometragem na trajetória, tá? Repare aqui, o 0, você volta vai voltando, vamos supor, se aqui fosse 5, você ia voltar por 4, por 3, por 2, por 1 e por 0, que você volta. Já no movimento progressivo, você avança. Quando eu saio da posição inicial, a próxima posição já é maior que ela, porque aqui é o 0. Se aqui fosse 1, o próximo seria 2, 3, 4, você avança. Por isso aqui o movimento é progressivo. A fórmula é a mesma, S é igual a S0 mais VT. O S0 é a posição inicial, é onde essa linha da função corta o eixo Y, que para nós aqui é o eixo S da posição. A velocidade aqui ela é positiva, então o V é positivo por causa de quê? Porque o ângulo aqui, esse ângulo, ele é menor do que 90 graus. Para a gente calcular o ângulo, olha só, eu tenho aqui um lado de um triângulo, o outro lado, eu não tenho a hipotenusa. Esses lados são chamados de catetos. Aqui é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa, aqui é o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Com esses dois catetos, você deve se lembrar lá do seu 9º ano, em trigonometria, né, na parte de matemática, você consegue calcular a tangente. Então, a tangente é sempre o cateto oposto dividido por cateto adjacente. É o que eu fiz aqui, ó. A tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido por cateto adjacente, que é a mesma coisa que velocidade, tá? Quando eu divido ΔS, que é distância pelo tempo, você acaba calculando a velocidade. Então, quando ela é positiva, é porque o ângulo é menor do que 90 graus. Aí o V aqui é positivo. Isso só acontece no movimento progressivo. No movimento retrógrado, isso aqui é negativo, tá? Por quê? Porque o ângulo é maior do que 90 graus. Esse aqui é um gráfico, né, da posição versus o tempo. No próximo slide, nós vemos o gráfico da função em função do tempo da velocidade. Olha só, a velocidade nos gráficos de movimento uniforme, ela é inalterada, né? Ela é constante. Então, vamos supor, se aqui eu tenho uma velocidade de 50 km por hora, essa velocidade ela não aumenta e nem reduz, ela permanece constante. Mas isso aqui, né, é um gráfico de uma velocidade positiva. Nós já estudamos também que a velocidade é positiva quando o movimento é progressivo, ou seja, quando o móvel anda, né, a favor da trajetória.
tipo, né? Sai da posição 1, vai para a posição 2, para 3, para 4, né? E avança crescentemente na trajetória. Agora, e se a velocidade for negativa? A velocidade negativa é quando o móvel ele anda contra a trajetória. Como, por exemplo, imagine que ele sai da posição 1, ou melhor, da posição 5, volte para 4, para 3, para 2, para 1. Voltando na posição, você tem uma velocidade negativa. Mas observe também que essa velocidade aqui, olha, ela é constante, ela nem cresce e nem decresce, ela é a mesma, ela só é negativa. Por que é negativa? Porque o móvel está voltando na trajetória. Agora, e o gráfico da aceleração em função do tempo? Acelerar, gente, é fazer com que um móvel aumente a sua velocidade ou reduza. Olhando os gráficos anteriores, você está vendo que a velocidade ela não pode ser nem aumentada e nem reduzida. Ó, aqui tem uma velocidade constante, positiva. Aqui uma constante, também positiva. Constante, gente, é porque não aumenta e nem diminui. Se a aceleração é o quanto a velocidade aumentou ou diminuiu, então nós não temos aceleração no movimento uniforme. A aceleração, olha só, se aqui é o zero, ela fica em cima do zero. Ó, o tempo aumenta, mas a aceleração não sobe, nem reduz, é a mesma. Não temos aceleração no movimento uniforme. Se você fizer algum cálculo, essa aceleração precisa dar zero, porque nós não temos aceleração no movimento uniforme. Agora, como a velocidade escalar é uma função constante do tempo, verificamos que, no intervalo de tempo considerado, a área limitada pelo gráfico e o eixo do tempo, então aqui eu tenho velocidade, tenho tempo considerado, representa numericamente, né, como número, vale o deslocamento do escalar do móvel. Por exemplo, se você quiser calcular essa área que está aqui, olha, eu tenho um retângulo. Ah, professor, a área do retângulo, eu aprendi na matemática, que é base vezes altura, tá? A base aqui é o tempo, né? T2 menos T1. Tempo. E a altura e velocidade. Então, velocidade vezes tempo é a fórmula da distância ou do deslocamento. Então, se eu calcular a área num gráfico como esse, né? Que tem velocidade em função do tempo, basta calcular a área embaixo dos tempos, entre os tempos pedidos, tá? Se eu tenho tempo 1 e tenho tempo 2, então tempo 2 menos tempo 1 vezes a velocidade. Professor, como é que esse tempo 1 e tempo 2? Imagina o seguinte, que esse tempo 1 fosse 1 e que esse tempo 2 fosse 10. Então, qual seria o tempo aqui do 1 para o 10? Ah, do 1 para o 10 ele andou 9. Então, 9 vezes a velocidade. Você ia achar, então, a área. E essa área seria numericamente igual ao deslocamento, né? Igual à distância percorrida. Agora, um exercício resolvido do seu livro, né? Nós estamos estudando o livro Física Aula por Aula, né? Do Benigno Barreto e do Cláudio Xavier. Então, na página 45 desse livro, tem essa questão aí resolvida. Vamos analisar o gráfico dela, as perguntinhas, para você poder fazer os seus exercícios do seu livro de estudo. Um pedestre teve seu movimento registrado no gráfico. Suas posições estão representadas no eixo vertical. Vamos olhar aqui, ó. No eixo vertical, aqui é a posição 0, ele vai para a posição 5 metros, depois vai para a posição 10, 15, chega no 20, né, você vai ver que vai voltar, né? E o tempo está representado no eixo horizontal. Repare que o tempo ele só avança, né? O tempo não volta, não é possível voltar o tempo, né? Então, se você está estudando pouco agora, com esse tempo de pandemia, pense que não é possível voltar o tempo para você estudar isso tudo de novo lá no futuro. Então, aproveite esse momento, tá? O tempo não volta. A gente pode voltar à posição, mas o tempo não volta. O tempo sempre avança. Ó, sai da posição 0, do tempo 0 e vou para o tempo 1. A pergunta, né? Com base no gráfico, avalie as afirmações. Antes da gente ler o gráfico, vamos analisar aqui essa função que está nesse gráfico. Olha, a função aqui é a linha vermelha. Repare que conforme o tempo passa, a posição dele aumenta, mas aumenta de forma gradual. Olha, com 1 segundo, ele foi para o 5. Com 2 segundos, ele foi para o 10. Com 3 segundos, ele foi para o 15. E você observa. Eu observo que a cada segundo ele aumenta 5, né? Com 1 segundo ele está no 5, com 2 segundos ele está no 10, com 3 segundos já está no 15. Então, a cada segundo ele aumentou 5. Agora, eu observo também ó, que do 3 até os 5 segundos, o que aconteceu com o deslocamento, com a posição dele, né? Ele chegou na posição 15 e permaneceu nela, né? O que isso me indica?
Isso me indica que ele parou, gente. Ele nem avançou e nem voltou. Depois de 5 segundos, olha, ele continua avançando. De 5 para 6, ele andou 1 segundo. Com 1 segundo, ele andou o quê? Mais 5 metros. Ele manteve a mesma velocidade que do início. Aí depois que ele chegou nos 20, na posição 20, o que ele fez? Ele voltou para o zero, né? Ele voltou para o zero em 1 segundo. Repara que do 6 até o 7 deu 1 segundo. Ele acabou voltando 20 metros. Ou seja, ele voltou muito rápido, né? Do que foi. Vamos à pergunta. Vamos avaliar, colocar verdadeiro ou falso. A velocidade média do pedestre no intervalo de 0 a 7 segundos foi nula. Portanto, ele permaneceu em repouso. Vamos lá. Olha, vamos calcular a velocidade do móvel, tá? Eu falei para vocês que de 0 a 3, né, ele estava avançando 5. Então, realmente é 5 metros por segundo. Depois ele ficou com velocidade nula, né? Porque ele não se deslocou. E depois ele voltou muito rápido. Ele teve velocidade de volta muito rápida. Acontece que a questão pediu de 0 a 7. Então, de 0 a 7, você tem que fazer 7 menos nada, é o tempo, vai dar 7 segundos. Agora, a posição, ele saiu do 0 e terminou no 0. Então, 0 menos 0. 0 menos 0 é 0. 7 menos nada é 7. Você vai ter 0 dividido por 7, vai ter 0. Realmente, né, a velocidade dele foi nula, tá? Agora, ele permaneceu em repouso. Olha, falar que ele permaneceu em repouso é complicado. Você tem que pensar que ele foi e voltou, né? Ele apenas terminou na mesma posição que ele saiu. Então, olha só. A velocidade escalar média nesse intervalo de tempo é nula. No entanto, isso não significa que ele permaneceu em repouso. Nesse caso, o valor obtido é 0, porque o corredor ocupava as mesmas posições nos instantes inicial e final. Portanto, a afirmação é falsa. Tá? A velocidade é 0 mesmo, mas ele não ficou em repouso. Ele se movimentou, ele avançou na trajetória e depois voltou. Agora, a letra B. A velocidade do pedestre aumentou no intervalo de 0 a 3 segundos? Olha só, vamos analisar aqui de novo. Ó. Com 1 segundo, ele aumentou 5. Daqui para cá, dá mais 1 segundo. Ele aumentou mais 5, aí foi para o 10. Do 2 para o 3, olha, ele aumentou 1 segundo, mas acabou avançando mais 5 segundos. Então, ele avançou aqui, gente, em forma de reta. Isso nos diz que a velocidade não aumentou, ela foi constante. Então, olha aqui o que o livro põe para nós. Ó. O gráfico é uma função crescente do primeiro grau, indicando que o movimento é progressivo, né, porque ele avança, ele vai a favor da trajetória. De velocidade é escalar constante em posições crescentes. Portanto, a afirmativa é falsa. Então, se você tem uma reta, um gráfico da posição vezes tempo, essa reta me indica que a velocidade manteve-se de forma constante. Ela cresceu constantemente, né? A posição cresceu constantemente. Letra C. A velocidade do pedestre diminuiu no intervalo de tempo de 6 segundos a 7? Olha, gente, você tem que olhar o seguinte. Isso aqui é uma reta? É uma reta, professor. Então, se é uma reta, a velocidade é constante. Igual foi aqui, ó. Aqui foi constante, progressivo. Aqui é constante, retrógrado. E está voltando. Então, mais uma vez, a afirmativa é falsa, tá? A velocidade não diminuiu. Ela até aumentou. Tá? Se aqui ele avançou de 5 em 5, né? Cada segundo ele avançou 5. Aqui com 1 segundo, né? Ele acabou voltando 20. Então, foi bem maior a volta. Tá? Então, não diminuiu, tá? Então, de 6 a 7 segundos, o gráfico é uma função decrescente, do primeiro grau, indicando que o movimento é retrógrado da velocidade, escalar constante e posições decrescentes. Portanto, a afirmação é falsa. Agora, mostre que você sabe mais, resolva os exercícios do seu livro, que se encontram na página 46. Bons estudos e até a próxima!